Todo operador, seja iniciante ou até mesmo avançado, se depara com várias siglas na hora da compra. Mas quando ele vai no Mercado Livre, na Shopee ou até mesmo numa loja física, ele vê FFP, SFP, segundo plano focal, primeiro plano focal. O que são essas siglas? O que vai mudar no meu tipo de uso? E será que realmente afeta na minha caçada ou até mesmo no meu uso diário? Nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar o que um retículo de primeiro plano focal, como ele vai se comportar na tua carabina, ou um retículo de segundo plano focal, como ele vai se comportar, e obviamente vou dar dicas para o operador iniciante, dicas para o operador até mesmo avançado. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar essas duas siglas que pegam o operador de vez. Estou com dois modelos, um já está aqui na minha M60, que é a VTZ 416x50 FFP, e essa daqui é a MS 39x50 SFP. Pessoal, primeiramente eu quero dizer para vocês o que é essas duas siglas. Vamos lá. O primeiro plano focal, o que vai acontecer no retículo? O primeiro plano focal, quando tu vai dar ampliação de zoom, o retículo ele vai ter uma variação de tamanho. Então pode ser que tu tenha a sensação que ele esteja chegando mais próximo à tua visada. Já o retículo em segundo plano focal é o inverso. Como ele vai se comportar? O retículo em segundo plano focal, quando tu estiver dando ampliação de zoom, ele não vai se mexer, ele vai se manter do mesmo tamanho, independente da ampliação de zoom. Então vamos trazendo os prós e os contras que essas duas tecnologias vão trazer para o operador. Vamos criar aqui um cenário hipotético. O operador tem um 308 e outro operador tem um 22 Magnum. Para o operador que tem um 308, normalmente os clientes que eu atendo aqui que tem um 308, eles estão procurando tiros a longa distância. Então, qual é a luneta indicada para ele? Em primeiro plano focal. Por que disso? Como eu falei para vocês, o primeiro plano focal, quando tu dá ampliação de zoom, o retículo parece que está chegando mais próximo à tua visada. Se ele está chegando mais próximo do teu olho, ele se mexe, tu vai conseguir identificar as compensações na hora do tiro. Então pode ser que o operador que tem um 308, ele está a 100 metros, ele vai dar ampliação de zoom, ele vai enxergar com mais nitidez o alvo dele e vai conseguir fazer a compensação com muito mais facilidade. E o operador que tem o 22 Magnum? Pessoal, o que eu indicaria para um operador que tem o 22 Magnum seria uma segundo plano focal. Porque muitas das vezes o operador que tem o 22 Magnum, ele não vai passar dos 100 metros, é muito difícil um operador que vai passar. Óbvio, né, tem operadores que tem o 22 Magnum, que é um projétil muito rápido, que sim vai passar dos 100 metros, daí sim eu indicaria em primeiro plano focal, tá? Mas assim, o primeiro plano focal, em resumo, tu não vai ter essa variação de tamanho do retículo, e a longas distâncias vai te dificultar na tua identificação de alvo e tu acertar o teu alvo também. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, independente da luneta que tu for adquirir, independente até mesmo do equipamento que tu tiver, entenda sempre o tipo de uso que tu tá avisando. Pode ser que o operador que tem um 22 Magnum precise de uma FFP, pode ser que um operador que tem um 17 HMR precise também de uma FFP. Eu te dei dois exemplos, mas não tire isso como o correto. Entenda melhor o seu tipo de uso, pesquise o equipamento que tu vai adquirir, pesquise a luneta que tu vai adquirir, para assim casar esses dois muito perfeitamente e na hora da tua caçada, na hora do teu tiro esportivo, tiro de precisão, não te deixar na mão o equipamento, ou até mesmo tu nunca usar tecnologias que a luneta que tu comprou vai te proporcionar. Agora eu quero mostrar para vocês um pouco melhor na prática como esses dois retículos eles vão te afetar. Estou aqui no trilho da carabina, uma VTZ da Discovery, que é em primeiro plano focal, e depois eu vou estar colocando também a segundo plano focal para tu estar identificando como esse retículo vai se comportar na carabina. Como eu falei para vocês, o primeiro plano focal é melhor para longa distância e o segundo plano focal, uma média até mesmo longa, dependendo do operador em questão, é bom também. Mas, em resumo da ópera, tu tem que entender o teu tipo de uso, mas vamos ver como é que esses dois retículos vão se comportar. Vamos começar aqui com FFP, tá? Eu estou numa distância de 10 metros, esse alvo que vocês estão identificando aí no vídeo. E o retículo ele ainda está, né? Na verdade a luneta ela ainda está com a ampliação inicial, que é de 4x. Mas eu vou estar dando aqui as ampliações e vocês vão perceber que vai ter uma distância, na verdade uma mudança do tamanho do retículo, por justamente eu estar dando essa ampliação de zoom. Ó, vocês estão identificando que o retículo está chegando mais próximo
E mais próximo. Ó, cheguei na ampliação final e agora eu consigo identificar o alvo, o centro desse alvo com muito mais facilidade, né? Então, se o operador quiser dar um disparo com muito mais precisão, ainda eu consigo dar uma regulada no parallax e dar mais visibilidade a esse meu alvo. Lembrando aqui, pessoal, estou em tese numa distância mais curta, né? A gente está numa distância de 10 metros. Mas agora tu imagina, tu com uma luneta com uma ampliação maior que essa VTZ, tá numa distância de 50, 70 metros, tu vai ter uma visada excepcional e uma compensação na hora do teu tiro perfeita. Como vocês podem estar percebendo, o segundo plano focal já não tem a mesma tecnologia do primeiro plano focal. Eu estou dando ampliação de zoom e o retículo ele não se mexeu, ele se manteve do mesmo tamanho, como eu falei para vocês, independente da ampliação de zoom. Nesse vídeo de hoje eu te mostrei duas tecnologias das lunetas, primeiro plano focal, segundo plano focal. Mas agora eu quero saber de vocês, ficaram com alguma dúvida referente a essas tecnologias? Se sim, comenta aqui embaixo. E se tu quer entender muito mais sobre o mundo do tiro esportivo, da caça, me chama pelo link da bio e me chama pelo zap, que a gente tem uma grande gama de produtos que a gente pode estar indicando para vários tipos de operadores.